Vamos começar então a aula de hepatopatia crônica. A aula vai ser estruturada a partir de um caso clínico, que o ideal seria ter discussão, mas a gente vai passando o caso e discutindo as chegadas e a estrutura de raciocínio para chegar então no diagnóstico. Então, o caso é um paciente jovem, 25 anos, que dá procura ao atendimento por um quadro de febre, tosse com expectoração mucopurulenta há uma semana e febril. Sem história de etilismo, tabagismo ou drogadição, um pai falecido também jovem, mas não sabe se é a causa, e um exame físico que a gente olhado, um paciente que está em choque, tá? Regular estado geral, pálido, mucosa seca, febril, taquicárdico e hipotenso. Um exame cardíaco normal, abdominal normal e um murmúrio diminuído em base direita com crepitantes, broncofonia presente em base direita, assim como percussão maciça também nessa mesma base. Aí os exames que a gente solicitou para ele de saída e é o que está na tela, tá? Então, resumindo, paciente anemiado, com desvio nuclear à esquerda importante, até metamielócito e granulação tóxica no neutrófilo, plaquetomênico com albumina baixa e uma disfunção renal discreta, uma gasometria com uma PO2 baixa, uma acidose eminentemente metabólica que estava tentando se compensar por hiperventilação, por isso a PCO2 baixa, mas como você pode ver com pH de 7,14 não está compensada, né? E uma saturação de 88%. Nesse momento, qual o diagnóstico que vai se impor? Como a gente complementa esses exames, né, o que a gente solicita e qual vai ser sua abordagem para esse doente. É importante a gente pensar, por mais que seja uma aula de hepatopatia, de doença hepática, tem que pensar que muitos diagnósticos primários de doenças hepáticas acontecem após compensação por alguma doença de base ou aparecem no contexto de outros casos clínicos, né? Mas do que uma aula de hepatopatia, a gente está estudando medicina, né? Então vamos lá. A gente vai ter que pensar no que fazer com esse doente. Um doente com quadro pulmonar, pelo exame clínico, instável hemodinamicamente, com uma gasometria com hipóxia e hipercarbia. Então, onde a gente vai ter que cogitar entubar. Então, coloquei aqui uma sequência de 3 slides com várias indicações de intubação, tá? Eu vou só dar uma passada rápida por eles, fica o material para vocês lerem, que não é 100% objetivo, mas é uma introdução para vocês ao assunto. Então, obviamente, a gente vai entubar na emergência o doente em apneia, insuficiência respiratória, paciente com obstrução de via aérea, o paciente hipóxico e o paciente que não está ventilando adequadamente, então está retendo bastante CO2 com hipercarbia, paciente que não tem mais reflexo de proteção de via aérea, vários casos de instabilidade hemodinâmica, mas não todos, os rebaixamentos de nível de consciência com Glasgow menor que 8, porque esses também não protegem a via aérea, durante a reanimação cardiopulmonar, ou em caso de instabilidade torácica por fratura de arcos costal, que faz esse flail chest, ou contusão pulmonar também, a gente acaba entubando alguns pacientes. Nesse segundo slide, só chamo a atenção para os valores que a gente acaba usando de corte para a insuficiência respiratória, que é uma frequência respiratória maior que 30, ou o paciente que está hipoventilando com uma frequência menor que 8, e se você tiver exame físico na mão, uma PO2 menor que 55 ou uma PO2 também maior que 55 ou uma descompensação, tá? Você não está conseguindo compensar ou a acidose metabólica ou a alcalose metabólica. O último ali que fala de quando você precisa sedar agressivamente alguns doentes
são em casos de pacientes que têm trauma de crânio ou algum efeito massa que você precisa sedar ele para diminuir a pressão intracraniana. Aqui complementando, então aí mostra uma consolidação na base direita, bem clara no pulmão. As flechinhas mostram um pouco de ar, que é a via aérea, que está aberta em torno da consolidação do parênquima. O nome disso é broncograma aéreo. Um diagnóstico bem clássico de uma broncopneumonia lobar aí. Então aqui estratificação de gravidade de pneumonia. Então tem critérios maiores e menores. Os critérios maiores é o paciente, claro, obviamente, em choque séptico e o paciente que precisa ser entubado. E os critérios menores são taquipneia, vários infiltrados aos exames de imagem, confusão mental, ureia maior que 50, indicando disfunção de mais um órgão ou sistema, pressão arterial sistólica também abaixo de 90, também indicando falência de algum órgão ou sistema. Aquela relação PO2-FO2 colocada ali é o que a gente chama de índice respiratório, tá? A gente calcula pressão arterial parcial de oxigênio da gaso diminuída pela fração que você está inspirada. Se tiver em ambiente 21, se você estiver entubado, quanto que o ventilador está dando de FO2. Se isso aí é menor que 250, é um marcador de gravidade. Aqui no objetivo da aula, só um marcador, só a título de consulta, tá? Os tratamentos que a gente tem de antibióticos para pneumonia. Então vamos lá. Então a gente está um paciente com broncopneumonia, em choque séptico, que a gente acabou entubando ele, colocando em ventilação mecânica e com a evolução das horas a gente compensou ele hemodinamicamente, acionamos o protocolo de sepsis da instituição, esse paciente está sendo tratado. Só que nas 4 horas seguintes ele evoluiu com ascite e edema de membro inferior. E aí, qual que é a nossa prioridade e para onde a gente vai seguir no tratamento? O principal para a gente agora, quando a gente tem uma ascite, é a gente definir se ela é de hipertensão portal ou de não é de hipertensão portal. E isso vai passar pela paracentese. Complementar sempre o exame físico, que geralmente na urgência a gente não faz o exame físico mais completo do mundo. E depois vamos ver se a gente vai precisar chamar alguma especialidade ou não para ajudar a gente. Aqui os 3 sítios de punção preferenciais para a gente fazer a paracentese. Usualmente a gente usa a punção no quadrante inferior esquerdo para uma questão de segurança, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai investigar a CIT? Tá? Como a gente já conversou na amnésia exame físico, a gente vai precisar de uma ecografia abdominal durante essa investigação. A gente vai precisar de laboratório e da paracentese. Mas o que a gente pede geralmente? Para começar a investigação, hemograma, função renal, provas hepáticas completas, eletrólicos séricos urinários e uma albumina. Na paracentese, a gente tem que colher o líquido do abdômen, mas tem que saber o que pedir. Então a gente costuma pedir, dependendo do caso, contagem celular total e diferencial. A gente acaba sempre pedindo albumina e proteína total. E se suspeita de infecção, a gente manda para a hemocultura, para análise do líquido. Para isso, a gente vai precisar também da glicose, LDH e amilase. Pensou em câncer, citologia dessas células. Desse líquido para a gente ver que tipo de célula tem lá. Mas qual que é a prioridade que a gente tem aqui principal? A gente determinar se isso daí é hipertensão portal ou se não é hipertensão portal. Para isso, a gente passa pelo cálculo do gradiente de albumina soracite, que nada mais é que a albumina sérica menos a albumina da CIT. Se esse valor for maior que 1,1, a gente vai estar lidando com hipertensão portal. Nós vamos investigar causas de hipertensão portal. Se o líquido for menor que 1,1,
a gente está em outra grama de diagnósticos, como mostra a imagem. Então, pode ver que a nossa investigação vai mudar bastante de acordo com o valor desse GASA. Eu coloquei esse slide aqui, mas pensando nesse terceiro quadro que a gente tem, tá? Por quê? Só para a gente lembrar aqui dos outros contextos, contexto de análise que a gente tem. Se a gente pensar em tuberculose, a gente vai ter que pedir adenosina deaminase e pesquisa para bacilo álcool ácido resistente. Se a gente pegou uma citiquilosa, a gente vai ter que pedir triglicérides, citologia oncótica, se a gente pensar em carcinomatose peritoneal. E a glicose, o LDH, quando a gente pensa em peritonite bacteriana secundária, que é uma infecção do líquido acítico por uma causa geralmente causada por uma infecção intraabdominal. E o peptídeo natriurético cerebral, BNP, em casos que a gente está pensando numa CIT causada por algum problema cardíaco. Como isso aqui é importante, vamos lembrar de novo, menor que 1.1, a CIT não relacionada à hipertensão portal, e maior que 1.1, a CIT relacionada à hipertensão portal. Por que é importante a contagem de leucócitos e a contagem celular diferencial? Por essa questão, se tiver polimorfo nuclear maior que 250 ou uma cultura positiva, a gente vai ter que pensar em peritonite bacteriana espontânea. Se a gente tiver uma contagem de linfócitos maior que 250 com GASA menor que 1.1, um diagnóstico de tuberculose peritoneal é algo que tem que se impor principalmente aqui no nosso país. E se tiver uma proteína do líquido acítico, proteína total menor que 1,5, qual que é a importância disso? É o manejo nosso desse doente. Isso é muito importante, porque a gente vai ter que dar antibiótico, norfloxacino, para fazer profilaxia da peritonite bacteriana espontânea. Passei os 3 slides anteriores, porque são slides altamente explicativos. Vocês podem ler isso daí. Vamos lá então. O que interessa para a gente aqui de hipertensão portal? Hipertensão portal então acaba sendo um achado basicamente hemodinâmica, que é um aumento de pressão portal para cima de 5 milímetros de mercúrio. Isso é causado por quê? Por um aumento de resistência intrahepática ao fluxo sanguíneo portal. Então, esse aumento de resistência intrahepática e esse aumento do fluxo portal por vasodilatação esplânica levam a esse aumento de pressão venosa portal maior que 5 e o nosso diagnóstico de hipertensão portal. Esse aumento de pressão do sistema da resistência intrahepática geralmente é por alteração estrutural, tá? E secundariamente também as alterações dinâmicas de fluxo dentro do sinusoide hepático. Como calcula? Idealmente, você pega um catéter por hemodinâmica, vai pelo sistema porta, mede a pressão no sistema porta, mede a pressão na cava inferior e a diferença disso vai ser a sua pressão venosa hepática. Normal de 1 a 5, maior que 5 hipertensão portal. A gente não precisa fazer desse jeito tão acadêmico. Com um ultrassom e um Doppler, por Doppler fluxometria, a gente consegue estimar essa pressão do sistema porta. Qual a importância da gente ter esse valor para a gente da pressão no sistema porta? De acordo com essa pressão, a gente vai saber em que fase da doença hepática nosso paciente vai estar, os cuidados que a gente vai ter que ter com ele, e a gente já sabe
A gente já consegue dar uma questão de prognóstico e risco de complicações que ele pode ter. De 6 a 10 você tem hipertensão portal, mas você está numa fase pré-clínica. Para cima de 10 a gente começa a ter as manifestações clínicas da hipertensão portal. Mas um valor que interessa muito para a gente é esse corte de 12, porque você começa a aumentar a mortalidade, porque você tem um risco de ruptura já aumentado das varizes esofágicas, varizes de fundo gástrico. Maior que 16, você já entra numa fase de mortalidade, então o paciente já está pensando em transplante, outros modos terapêuticos, e quando você chegou no valor maior que 20, você já está na falência terapêutica, grande risco de mortalidade por sangramento agudo de varizes e grande risco desse paciente vir a falecer nas complicações da hipertensão portal. Então, quando a gente tem um aumento dessa pressão no sistema porta, obviamente você vai ter uma resistência ao fluxo por esse sistema. E esse sangue, para ser drenado para a veia cava, ele vai procurar outros caminhos, tá? E vai ficar mais represado. Com isso, a gente vai ter as manifestações clínicas das complicações, que são as varizes de esôfago, as hemorroidas, a circulação venosa abdominal, a esplenomegalia, tá? Tudo isso causado por essa hipertensão portal e essa resistência ao fluxo sanguíneo. Então, as complicações que são as varizes esofágicas, a cabeça de medusa, que a gente falou, as varizes anos-retais e as veias de Retzius, quando você tem aquele aumento de fluxo dos vasos reto do retroperitônio. Aqui uma imagem da cabeça de medusa, que são esses vasos, esse aumento, esse engurgitamento do fluxo dos vasos e o fluxo venoso na parede abdominal. Aqui só porque o motivo claro porque eles chamam de cabeça da medusa, da mitologia, né? Aqui já um exemplo bem extremo, um adulto. Então, quais vão ser as causas de hipertensão desse sistema porta? A gente vai dividir primariamente nas causas, primeiramente pós-hepáticas, as causas hepáticas, que são a maioria delas, 95%, e as causas pré-hepáticas, porque você pode ter aumento da pressão portal por aumento da pressão antes do fígado. Então, as causas pós-hepáticas, que são um pouco mais simples, né, de entender, vai ser a síndrome de Budd-Chiari, as causas cardíacas e qualquer causa, um tumor, por exemplo, que causa obstrução da veia cava inferior. Então, você vai ter aquele aumento de pressão para frente do fígado, que vai levar a ascite, todas essas manifestações de hipertensão portal. As causas hepáticas perfazem 95%. Então, só para conversar rapidinho das causas pré-hepáticas, que são trombose de veia porta, trombose de veia esplênica ou esplenomegalia maciça, mas concentrar principalmente nessas causas hepáticas, que são a maioria dos nossos casos, tá? Você tem, ainda dentro das causas hepáticas, a gente vai dividir o quê? Em pós-sinusoide, que é a síndrome da obstrução hepatossinusal, as causas sinusoidais, que é dentro do sinusoide, que é a cirrose, e as pré-sinusoidais, que é a esquistossomose. Aqui mais causas de pós-hepática, intrahepática
e pré-hepática, lembrando de aqui de mais causas, um pouquinho mais de causas cardíacas aí para vocês, com a pericardite constritiva, que é uma causa importante para a gente lembrar. Então a gente vai ter os achados da hipertensão portal. Você tendo insuficiência hepática, você vai estar extremamente predisposto a infecções, tanto sistêmicas quanto daquele líquido acítico, a distúrbios de coagulação e a encefalopatia hepática. A hipertensão portal e esses shunts porto-sistêmicos presentes na fisiopatologia da doença vão lembrar os sangramentos varicosos, uma grande causa de mortalidade. A hipertensão porto-pulmonar também, que contribui bastante para a encefalopatia hepática, e a síndrome hepatopulmonar. É algo que a gente vai discutir agora, é algo um pouco mais específico isso daí. E essa hipertensão portal, fazendo uma disfunção circulatória por aumento dessa vasodilatação dos vasos esplâncnicos, vai levar a uma ativação de uma série de fatores neuromorais e o aumento do volume plasmático. Com isso, você vai ter a formação de mais ascite e desse edema de membros inferiores. Essa vasodilatação sistêmica, junto a essa incapacidade de a gente restaurar a homeostase, vai levar a gente a ter o quê? Circulação hiperdinâmica. A gente não tendo secreção não osmótica do hormônio antidiurético, a gente vai ter hiponatremia. E pelos hipofluxos e hipotensão, a gente vai ter uma ativação persistente do sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo vasoconstrição regional, e uma hipotensão também que esses pacientes têm, causando uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Com isso, a gente vai ter uma insuficiência hepática crônica agudizada e outras manifestações. Piora de encefalopatia, insuficiência adrenal e a que a gente já conversou, a síndrome hepatorrenal. Então, esse aumento da resistência ao fluxo portal causado pela cirrose, aumento da pressão portal, levam a vasodilatação esplânica, que nem a gente já discutiu. Então, esse aumento da pressão capilar do sistema portal, aumento da pressão capilar esplâncnica, leva a uma maior formação de líquido, que é a drenagem linfática, formando mais ascite e uma hipovolemia relativa. Então, você vai ter uma ativação de fator vasoconstritor e natriurético, retendo sódio e água e expandindo o volume plasmático, que a gente discutiu no slide anterior, aquela ativação constante do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente intervém disso aí com remédios, formando mais ascite nesses pacientes. Então, vamos lá. Como a gente trata ascite? Em paracentese de ascites volumosas, qual o cuidado que a gente tem que tomar? E qual complicação temida e de alta mortalidade de ascites refratárias ou de difícil controle? Simplificadamente, a gente vai tratar ascite como? A gente vai ter que evitar anti-inflamatório não esteroidal, para a gente não mexer no rim. A gente vai ter que ter uma restrição de sódio e cessação do álcool. Segundo passo, começar diurético. Espironolactona com furosemida. A espironolactona, um poupador de potássio, a furosemida, um diurético de alça. A gente vai tateando essa dose até uma dose máxima de 400 mg de espironolactona e 160 de furosemida. Se está muito grande a ascite, difícil de tratar, a gente tem que fazer paracenteses. E tem muito paciente que faz paracentese de alívio semanalmente, às vezes, por uma falha terapêutica no tratamento clínico. O outro passo seguinte é um TIPS, que é um shunt portosistêmico intrahepático que a gente faz pela jugular, que a gente bypassa o fígado. E o último passo
que é o transplante hepático. A gente para muito na paracentese de alívio, porque a gente não tem uma grande disponibilidade de material, de centros e de médicos habilitados e com experiência de fazer TIPS. O TIPS, então, é esse catéter aqui, que você vai passar pela jugular, vai passando pela veia cava inferior, acessa os vasos hepáticos e bypassa até o sistema porta por esse catéter aqui, tá? Então você bypassa o fígado. Você tem também algumas complicações com o uso de TIPS, mas enfim, você bypassando isso, você vence aquela resistência aumentada do sistema porta, que no paciente grave já está com uma pressão maior do que 12 milímetros de mercúrio. Então você tem esse catéter aqui facilitando o fluxo, bypassando o fígado. Aqui é uma imagem de como eles fazem por radioscopia o TIPS. Tá? No primeiro quadro ali, a cateterização da veia hepática. No B, a veia portal é perfurada pelo catéter. Na letra C ali, ele mostra que ele pode embolizar as varizes gástricas e esofágicas para diminuir a chance de sangramento. Na D, ele estava usando um balão ali para aumentar e dilatar o shunt, tá? E na letra E ali, ele vai, na letra E e F ali no final, ele vai posicionando os stents de mental que vão ficar ali dentro, bypassando a circulação, que é o TIPS propriamente dito. E na última imagem ali, ele já mostra como fica após a dilatação e a facilitação que você tem de bypassar o fígado. E aquele sistema com a pressão portal aumentada. O TIPS não vai ser um procedimento que vai curar o paciente. Geralmente o TIPS acaba sendo uma ponte para o transplante. Por quê? Você vai ter disfunção, você vai ter muitos casos de disfunção do TIPS, tá? Por trombose ou por oclusão, mas também o que acontece com bastante frequência, e classicamente isso ocorre uma complicação, é a piora da encefalopatia hepática ou o aparecimento da encefalopatia hepática, tá? Então a gente tem que usar o TIPS como ponte de tratamento definitivo. Geralmente é o doente que vai acabar tendo que transplantar. Então esse quadro aqui vai mostrar a evolução clínica e os achados de evolução de fisiopatologia da hipertensão portal até a síndrome hepatorrenal, que é bastante comum, é uma complicação bastante grave de mortalidade alta. Então, quando você tem a CIT, obviamente, você vai ter hipertensão portal. Quando essa vasodilatação esplânica que a gente tem, a gente vai ter acabando que a gente tem um volume circulante efetivo melhor. Lembrando que os vasos, o sistema venoso abdominal e todo o sistema venoso por si só é um sistema de alta complacência, que mantém muito volume, mas é um lugar onde você não está tendo nenhuma troca e é um volume não efetivo, porque ele está represado nesses vasos de alta complacência. Então você acaba tendo um volume circulante efetivo menor, uma vasoconstrição, sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado, levando a vasoconstrição renal e a tão falada síndrome hepatorrenal. Esse slide aqui na sequência mostra isso que a gente conversou. Hipertensão portal, vasodilatação esplâncnica, diminuição desse volume circulatório efetivo, porque o volume está sequestrado no sistema venoso,
ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a processo de vasoconstrição renal, levando a síndrome hepatorrenal. Não é algo fácil assim de diagnosticar. A gente conversando parece muito simples, mas você tem que ter uma série de critérios diagnósticos para fechar esse diagnóstico de síndrome de hepatorrenal. Obviamente, você tem que ter cirrose com ascite, um aumento da creatinina maior de 1,5 mg por decilitro, e essa creatinina não vai melhorar, mesmo quando você tira o diurético e expande esse volume com albumina, tá? Esse diagnóstico tem que ser feito na ausência de choque. Você pode ter insuficiência renal simplesmente pelo choque. Não pode estar sendo tratado esse paciente com droga nefrotóxica, porque senão a disfunção renal pode ser atribuída à nefrotoxicidade das drogas. E você não pode ter uma doença do parênquima renal, tá? Que você vai fazer diagnóstico por uma proteinúria ou uma hematura microscópica associada a um ultrassom do rim. A síndrome hepatorrenal por si só é um marcador de mortalidade importante no doente hepático. A grande maioria delas que a gente acaba lidando em consultório, até no hospital, acaba sendo a tipo 2, que vem junto com a ascite refratária, a função renal não piora tão rápido e o doente tem uma sobrevida de meses. A tipo 1, você tem uma deterioração muito grande da função renal. Geralmente você vai ter um fator precipitante, que é a infecção. E se você não tratar, o paciente morre muito rapidamente. Basicamente, se a gente olhar o processo fisiopatológico do aparecimento da síndrome hepatorrenal, o que a gente precisa fazer é tentar restaurar o volume circulante efetivo, melhorando dessa maneira a perfusão renal. Então, o que a gente tem de opção é repor esse doente com albumina, para você ter uma pressão oncótica no plasma grande, para essa ascite não aumentar e você conseguir deixar esse volume dentro do vaso sanguíneo para perfundir esse rim. E uma outra opção terapêutica que a gente tem, que é um remédio muito importante, que ajuda a gente bastante, é a telipressina, que é um análogo da vasopressina, que ele vai diminuir a pressão do sistema portal, fazendo uma vasoconstrição do território esplâncnico. Então ele vai causar um aumento do fluxo sanguíneo renal e, consequentemente, melhorando o fluxo sanguíneo renal, a gente melhora a taxa de filtração glomerular. Aqui nesse texto tem como a gente toma os passos para fazer isso com a albumina e com a telipressina, as contraindicações da telipressina. Se a gente não tem telipressina, a gente tenta com droga vasoativa, norepinefrina, junto com o octreotide acaba sendo uma opção que a gente tem para associar a albumina, tá? Mas não tem a mesma qualidade para tratar do que a telipressina. Naquele paciente com síndrome hepatorrenal tipo 1, que a gente vai ter que provavelmente até dialisar esse paciente junto com tudo isso que a gente está fazendo, uma opção terapêutica seria o TIPS, né? Se parar para pensar bem, seria fisiopatologicamente interessante, mas eu não tenho dado suficiente, não tenho trabalho suficiente que suporte o uso. Por que eu coloquei esse slide aqui? Lembra lá na primeira parte da aula, eu coloquei o tratamento da pneumonia comunitária. Para mostrar que essa é uma população especial, que eu vou mostrar o tratamento para vocês lerem, começar a ter o contato com esse tipo de tratamento, mas o tratamento mesmo da pneumonia, infecção de trato respiratório comunitária no paciente cirrótico, a gente toma alguns cuidados diferentes, tá? Não é para decorar, é para você ter um primeiro contato e ver que tem uma diferença e que a gente pensa
em mais doenças quando a gente está no cirrótico. Pode ver que a gente pensa em vírus, a influenza, quando você está lidando com esses pacientes. Você pensa em outras doenças oportunistas, como pneumociste girovese, ou até citomegalovírus, tá? Então muda um pouquinho a nossa conduta quando a gente trata esses doentes que são os doentes mais graves. E esse outro slide aqui é esse mesmo doente com infecção do trato respiratório pulmonar. Há uma graduação no aumento, a gente usa antibióticos um pouco mais potentes, porque a gente começa a pensar em Staph aureus, se acrescenta os riscos da pneumonia por ventilação mecânica, a gente começa a pensar em pseudomonas no ambiente intra-hospitalar. Então a gente colheu os exames desse paciente novos, veio o quê? Um INR de 2,2 e um KPTT de 60, alargados em relação ao normal. Isso mostra o quê? A gente tem um distúrbio de coagulação. A ST e a LT, que são enzimas do hepatócito, que mostram lesão hepática para a gente aumentadas, mas não tanto. Então isso pode acontecer quando você não tem muito tecido hepático. Bilirrubina total discretamente aumentada. Albumina baixa, glicose alta. Enzimas calaniculares, que é a fosfatase alcalina gama GT normal com lactato grande, bem aumentado de 3,2. O líquido acítico veio o quê? Com uma albumina baixa, sem polimorfos nucleares, ADA de 5, amilase negativa, LDH de 10, lactato desse líquido negativo com uma glicose de 110. Citologia que sai rápido negativa e as culturas demoram para sair. O eco, um fígado pequeno, de ecoestrutura heterogênea, isso é cirrose. Esplenomegalia e ascite em moderada quantidade. Então, calculando o gradiente sório-ascite de albumina, a gente tem um GASA de 1,4, então a gente tem hipertensão portal e cirrose hepática. Só que agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar um diagnóstico e graduar a severidade da cirrose. Então, como a gente segue? Quais são as causas que a gente iniciaria investigando e como a gente vai investigar isso daí? Eu vou mostrar bem rápido essa imagem, mas essas são as etiologias mais comuns da cirrose hepática no adulto. Então, a gente tem que tirar uma boa história, um bom exame físico, para a gente saber aonde procurar primeiro. Porque senão vai demorar muito tempo, vai ficar muito caro a gente investigar tudo que pode ser. Para nós conseguirmos graduar a gravidade da cirrose, a gente vai usar o Child-Pugh. Que a gente vai precisar ver a encefalopatia, ascite, bilirrubina, albumina e o INE e o RNI, para ver a coagulação. E de acordo com os valores a gente vai pontuar. E de acordo com a pontuação, a gente tem uma noção da mortalidade em 1 ano e em 2 anos a partir dessa pontuação. Então você pode ver que enquanto um Child A tem uma mortalidade, tem uma sobrevida de 85% em 2 anos, um Child C não. Tem uma mortalidade de 55% em 1 ano, né? Então, quanto maior essa pontuação, menor a sobrevida que esse paciente vai ter. E isso aqui a gente vai ter que calcular em todo o doente hepático, para a gente ter uma noção do que a gente está lidando, o quanto a gente vai avançar ou não a terapêutica e para dar um prognóstico para o doente e para a família dele. Exames. A gente acaba pedindo sorologia para hepatite, porque é algo prevalente aqui no Brasil, vieram negativas. O HIV não reagente, não tem história de tabagismo, não tem história de uso de drogas, sem história clínica prévia de doença cardiovascular e é um doente jovem. Com aquilo, a gente já consegue descartar
bastante coisa. Não tem história de alcoolismo, a gente tira a causa de álcool como possibilidade. Sorologia de hepatites negativas, tá? Metabólica, como ele não tem nada para pensar em esteatopatite e não tem clínica de deficiência de alfa-1 antitripsina, a gente fica ainda com hemocromatose e doença de Wilson, porque ele é jovem. Hepatite autoimune não dá para descartar. A colangite esclerosante, a colangite biliar primária, a gente consegue tirar um pouquinho o diagnóstico, porque enzimas canaliculares estão normal. Cirrose biliar secundária também, enzima canalicular normal. E a síndrome de Budd-Chiari, fibrose cardíaca, também a gente consegue descartar pelo exame de imagem e o exame clínico dele. Então a gente conseguiu, com alguns exames de fácil realização e de rotina que a gente fazer, mesmo que a gente tivesse outras causas para pensar da cirrose, o painel viral sempre vai ter que ser pedido nesses pacientes. A gente conseguiu restringir o nosso diagnóstico para basicamente, nesse momento, 3 doenças. Então, complementando o exame físico, a gente achou um edema em articulação das mãos, uma diminuição do tamanho dos testículos, um TSH de 4. Com essa investigação adicional, qual é o diagnóstico? Vou mostrar ali para frente, porque a gente começou primeiro pedindo um perfil de ferro, com uma saturação de transferida de 60%, uma ferritina de 600 nanogramas por ml, nosso diagnóstico já fica mais pronto. Então, a gente vai ter uma cirrose hepática por hemocromatose e o quadro pré-clínico descompensou por uma pneumonia comunitária. Nós temos alguns processos fisiopatológicos que parecem estar relacionados à hemocromatose. Um aumento de absorção intestinal de ferro, diminuição da expressão do hormônio regulador do ferro, a epsidina, que parece ser o mecanismo mais importante e relevante, uma função alterada do gene HFE, então uma proteína normal, ou uma lesão tecidual induzida pelo ferro, tá? Então essa importância da deficiência da epsidina é porque o que acontece? A deficiência de epsidina é responsável por uma expressão muito grande de ferroportina na superfície da célula. Então, o que acontece? Com esse aumento dessa expressão da ferroportina, a gente vai ter principalmente uma maior saída de ferro do macrófago e das células do trato gastrointestinal. Então, a gente acaba tendo uma concentração maior de ferro plasmático. E esse aumento do ferro plasmático vai levar às alterações clínicas que a gente acaba acompanhando na hemocromatose. Você tem alterações dor abdominal, as artralgias, ascite, cirrose, disfunção cardíaca, diabetes, tá? Maior chance de hepatocarcinoma, hepatomegalia, o hipogonadismo, que a gente achou no nosso caso clínico, aumento da pigmentação da pele, que ele ainda não tinha, um achado um pouco mais tardio, o inchaço de articulações que ele tinha, a letargia, perda de libido, atrofia testicular, que a gente achou no nosso exame clínico. Aqui, nesse slide, são as indicações que a gente tem para a gente fazer o teste genético, tá? Do HFE, para ver se o paciente é heterozigoto ou homozigoto para o gene C28-2Y, tá? E quando ele for heterozigoto, a gente vai ter que caminhar por gastro ou por hemato
para possivelmente ter que fazer uma biópsia hepática. Mas você vai testar esse gene se você tiver uma saturação de transferrina maior que 45 ou uma ferritina aumentada. Aqui algumas coisas da prática clínica só, que a gente vai ter que pensar em hemocromatose hereditária em todo paciente que tem uma doença hepática com alteração do laboratório de ferro, tá? E são os pacientes que vão ter que fazer uma série de flebotomias durante a vida. Isso vai ser guiado pelo valor da ferritina. Isso aqui não é parte importante da aula, mas eu só deixei aqui para vocês terem material para consulta, porque nós temos uma série de doenças que causam desordens no laboratório do ferro, tá? Então ali primeiro tem uma hemocromatose e depois toda uma série de doenças. Isso que eu deixei mais a título de curiosidade. Antes de falar de indicação de biópsia hepática, tá? Para investigação de cirrose, de qualquer tipo de doença hepática, eu quero que fique para vocês como exercício diagnóstico pensar por que a gente consegue descartar momentaneamente o diagnóstico antes de saber o resultado do laboratório de ferro. A deficiência de alfa-1 antitripsina, doença de Wilson e hepatite autoimune, tá? Quem fizer o exercício e pensar e quiser saber, pode me mandar mensagem por e-mail, WhatsApp, qualquer canal de comunicação, que eu passo o porquê do racional da gente descartar esses 3 diagnósticos, tá? Coloquei as indicações de biópsia hepática porque é um procedimento que tem um certo grau de invasão, não é um procedimento tão inócuo assim, apesar de ser tecnicamente não ser tão difícil assim para ser realizado, mas você tem que ter o porquê, as indicações precisas para fazer um exame invasivo, tá? Então, a gente vai fazer a identificação e o estagiamento de doença do parênquima hepático, a doença hepática por alcoolismo, a esteatohepatite não alcoólica, as doenças autoimunes hepáticas, tá? E cirrose biliar primária e colangite esclerosante, tá? Além disso, as outras doenças, como hemocromatose, doença de Wilson e as doenças de acúmulo, por isso que ele coloca a doença de Gaucher, tá? Que é uma doença de acúmulo de substâncias no fígado. Quando você tiver alterações de enzimas hepáticas e a sorologia não te levou a um diagnóstico, para você fazer o tipo e a extensão da doença hepática induzida por drogas, há alguns doentes que a gente vai discutir no final do semestre com febre de origem indeterminada e hepatomegalia, ou alteração de enzima hepática. Esse é um subgrupo específico que a gente vai discutir com mais calma quando a gente discutir febre de origem indeterminada. E doenças infiltrativas dos mais diversos tipos que acometam o fígado. A gente acaba também para estagiar o pré-transplante, o pós-transplante, tá? E pré-tratamento, avaliação e tratamento de hepatite crônica. Então, uma ampla gama de indicações para realização de biópsia hepática. Por muito tempo também realizava-se as biópsias hepáticas para a gente avaliar a evolução da cirrose desses doentes. Só que à medida que esse doente piora, a doença evolui, ele vai ter mais dificuldades para realizar o exame, principalmente por distúrbios de coagulação associados. Então você agrega morbidade à realização do exame invasivo. Então, com o tempo, eles desenvolveram algumas técnicas para você avaliar a cirrose, como a ressonância e o FibroScan. O FibroScan é um ultrassom, basicamente, que ele vê a velocidade de propagação da onda do choque. Então, quando você tem fibrose, o fígado fica mais rígido, a onda tem mais velocidade. E acaba sendo um exame não invasivo. Então, de acordo
com essa velocidade de propagação da onda, você vai ter uma relação com o metavir e com o grau de fibrose. A avaliação que ser feita, esses scores de avaliação que a gente faz de maneira invasiva. Então, você consegue ter uma correlação entre a velocidade e esses índices de evolução da cirrose que você tinha que biopsiar o doente anteriormente. Então, você tem um exame não invasivo que você consegue avaliar o doente. Então, se ele tiver uma fibrose, uma velocidade menor que 2, 2,5, basicamente ele tem um fígado normal. E à medida que essa velocidade aumenta, você tem um grau de fibrose maior. Então, velocidade maior que 12,5, você tem cirrose, tá? Então, o exame não invasivo já é disponível em vários lugares. Em Curitiba, nós temos vários centros que fazem, tá? A limitação é a obesidade, porque o panículo hepático vai alterar a propagação da onda. A experiência do operador, qualquer procedimento. Lesão hepática aguda pode enganar. Colestase, o aumento da PVC também. Ascite e quando você tem espaço intercostal muito estreito. Então, após o diagnóstico da etiologia, esse paciente piorou e acabou evoluindo com hemorragia digestiva alta. Então, quero que vocês façam isso, definir HDA, qual vai ser o manejo indicado para a causa mais provável de sangramento alto desse paciente. Lembrando que HDA é uma complicação bastante comum com a evolução de hepatopatia e agrega uma mortalidade bastante grande. Aqui vou mostrar durante agora essa parte final da aula algumas imagens de exames endoscópicos para lembrar aqui um exame de endoscopia normal, tá? E na imagem do ladinho à esquerda, mostrando o fígado cirrótico e a circulação, né? Da circulação do esôfago venosa e do estômago, tá? Lembrando então que a gente vai fazer aquele desvio da circulação do sistema porta pela pressão aumentada nesse sistema. A gente vai ter as varizes de esôfago e as varizes de fundo gástrico, tá? Ali uma visão de uma endoscopia normal. Essa imagem aqui já mostra uma evolução da cirrose hepática e como esses vasos se engurgitam, mostrando aqui nessa figura esquemática qual que é a visão endoscópica que você vai ter das varizes de esôfago, do calibre dos vasos e por que o sangramento dessas varizes, hemorragia digestiva alta, é um sangramento com risco iminente à vida. Então, todo paciente com cirrose vai ter que ser investigado para as varizes de esôfago, tá? E a gente vai fazer o nosso tratamento de acordo com os achados que a gente tiver. Se você não tiver varizes, você pode repetir essa endoscopia a cada 2 ou 3 anos se a evolução da doença for favorável. Se você fizer a endoscopia e você tiver varizes pequenas, menor que 5 milímetros, e essas varizes não tiverem risco de sangramento, repete a endoscopia em um ano. Se tiver risco de sangramento, você começa um beta-bloqueador não seletivo. O que a gente mais usa aqui no país é propranolol, porque é barato e tem no posto de saúde. Se essas varizes forem médio ou largas, maior de 5 milímetros, você começa esse beta-bloqueador ou você já parte direto para ligadura dessas varizes, que você faz essa ligadura por endoscopia digestiva. Aqui a dose dos beta-bloqueadores que a gente usa constantemente e o objetivo, o alvo que você tem terapêutico para eles. Então, se vocês verem o propanolol que a gente mais usa, a gente tem um alvo de frequência cardíaca entre 55 e 60, com a pressão sistólica para cima de 90. Então, o objetivo para esses doentes de profilaxia é o beta-bloqueio completo desses pacientes. Se ele não estiver dentro desses alvos, ele não está beta-bloqueado e você não está fazendo uma profilaxia contra o sangramento de maneira efetiva. Esse slide é para você ver o que você vai fazer com o sangramento agudo. Você vai proteger via aérea,
transfundir hemoderivados se necessário, droga vasoativa se precisar para compensação hemodinâmica, antibiótico para profilaxia de peritonite bacteriana, UTI e vai levar para endoscopia até 12 horas. Se você tiver sangramento esofágico, você vai tentar a ligadura elástica desse sangramento. Se ressangrou, liga de novo. Se não estiver sangrando, você parte para profilaxia secundária ou a ligadura de outros vasos. Mas se nada disso estiver funcionando, você vai partir ou para um tratamento com um balão gástrico esofágico, aquela sonda de Sanger-Stacking-Blackmore, ou estente mental para controlar esse sangramento. Mas a terapia final, se nada estiver funcionando, vai ser TIPS, para você tirar a pressão do sistema porta e aqueles vasos engurgitados, diminuir a circulação sanguínea por esses vasos e, consequentemente, sangrar menos. Então, você vai desviar o fluxo sanguíneo pelos TIPS. Tá? Se for fundo gástrico, tratamento endoscópico. Se não tiver controlado, a sonda de Sanger-Stacking-Blackmore também. Se não der nada certo, TIPS, pelo mesmo mecanismo fisiopatológico. Se você tiver TIPS contraindicado e não conseguir controlar o sangramento, você tem a opção de fazer um shunt portocavo para uma cirurgia aberta. Na minha vida, nunca vi essa cirurgia ser feita. Os doentes que não resolveram com o balão, que não resolvem com o balão, a maioria deles morrem. Eu já vi TIPS para o sangramento uma vez, porque, como eu disse para vocês, não é um procedimento fácil de se fazer, não tem gente habilitada o suficiente para se fazer. E o TIPS acabou que geralmente resolve o sangramento. Se não resolver, dificilmente o paciente vai ter condições para chegar na cirurgia. Aqui algumas imagens, tá? Um sangramento de varizes esofágicas, tá? Com a colocação da banda elástica, para você ver qual que é o funcionamento. Você acaba vendo as varizes aqui na imagem e a ligadura que eles fazem com a banda elástica aqui. Aqui, um sangramento agudo por varizes esofágicas, para vocês entenderem o quanto que isso aí pode sangrar. Tá? Você vê um jato de sangue até, porque esse sistema deve estar bem engurgitado, porque a pressão no sistema porta deve estar muito alta. Daquela mesma imagem anterior, a ligadura elástica da varize esofágica. Aqui um exame de revisão de sangramento, e aqui você vê um estigma, um marcador de alto risco de sangramento de varizes esofágicas, tá? Que é o plug de plaqueta e fibrina ali. Isso aqui tem um risco grande de sangrar, tá? E ali na figura B, você vê ainda um sangramento pós a colocação da banda da ligadura elástica. Também pode acontecer. Então, às vezes, você tem que refazer ou procurar uma nova técnica. Aqui uma outra opção de terapêutica, que você está tendo sangramento importante, você coloca um stent de mental e abre esse stent dentro do local onde você tem as varizes sangrando, tá? Então você faz uma compressão mecânica das varizes e diminui esse sangramento.